Olá, você está no canal da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. Eu sou o pastor Samuel, pastor dessa querida e amada igreja. E eu quero fazer um convite para você antes de iniciar o nosso estudo bíblico, nosso encontro com a palavra. Queria convidar você a vir nos conhecer e de repente fazer parte dessa comunidade que ama, louva e adora ao Senhor junto com os seus irmãos. Nós temos aqui os nossos encontros semanais toda quarta-feira às 7h30 da noite, que é a nossa reunião de oração. Nós temos escola bíblica dominical para todas as idades, todo domingo a partir das 9h30 da manhã. E nós temos o nosso culto, nosso serviço de adoração a Deus, todo domingo às 7h30 da noite. Convidamos você para vir nos conhecer, vir fazer parte dessa comunidade, dessa parte do corpo de Cristo. E toda quinta-feira, às 8h da noite, sai um novo vídeo do Encontro com a Palavra. Esse que você vai acompanhar agora. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te conduza e te ensine. Em nome de Jesus. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, nós iremos meditar na Palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a respeito do Sermão da Montanha e em nossos encontros anteriores nós falamos a respeito do ensino. Jesus começou o Sermão da Montanha falando a respeito das bem-aventuranças, depois ele disse a respeito da vida de cada discípulo dele, como deveria ser, e depois ele introduziu os ensinamentos a respeito da lei, a respeito da ira, do adultério, do divórcio. E hoje nós iremos aprender na Palavra de Deus a respeito do ensino dos juramentos. Por isso, eu quero convidá-lo para que neste momento você abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Nós iremos ler o capítulo 5, dos versículos 33 até o versículo de número 37. Mateus, capítulo 5, versículo 33 a 37. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém. Notem que Jesus está falando aqui a respeito dos juramentos que são feitos e que eram feitos, em sua época. E notem que ele não diz, como nos outros temas a respeito da lei, quando ele fala: vocês ouviram o que foi dito, ou vocês ouviram o que estava escrito, aqui nesse sentido, Jesus começa dizendo: vocês também ouviram, ou seja, havia uma tradição oral a respeito dos juramentos, que nos faz entender que se uma pessoa jurasse, quando ele estava dizendo algo, quando ele estava testemunhando algo, aquilo deveria ser considerado como verdade, não pelo fato daquela pessoa realmente estar dizendo a verdade, mas pelo fato dela conjurar ali, fazer ali um juramento, chamar um juramento para as suas palavras, então as suas palavras tinham um peso maior, porque eram feitos sobre juramento. E é isso o que Jesus está ensinando aos seus discípulos e àquela multidão, que a palavra do cristão, ela não precisa de um juramento para que seja verdade, porque todos nós que seguimos a Cristo,
nós temos a obrigação, o dever de sempre falar a verdade. Nós não podemos mentir, em nossos lábios não pode haver mentira, como diz o apóstolo João na sua carta, o pai da mentira é o diabo. Então, os seus seguidores é que proclamam a mentira. Nós precisamos dizer a verdade. E a nossa palavra tem que ter confiança, não pelo nosso juramento, mas sim pelo nosso testemunho. Se realmente damos testemunho a respeito da nossa vida cristã, a verdade tem que estar embutida, a verdade tem que estar contida, em nossas palavras. As nossas palavras não precisam de algo a mais para que sejam consideradas como verdade. E isso que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos e à multidão é muito sério, porque os judeus naquela época, assim como muitos nos dias de hoje também, acreditam que pelo fato de uma pessoa jurar, ele está dizendo a verdade. Muitos acreditam que não se deve somente jurar, pelo nome de Deus, mas por outras coisas pode-se jurar. É costumeiro em conversas de pessoas, você já deve ter ouvido alguém dizer: eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha vida, se isso não for verdade eu posso morrer. Muitas pessoas dizem isso, mas aqui Jesus está repreendendo essas pessoas e dizendo que não há necessidade de você fazer um juramento para que aquela sua palavra seja considerada como verdade. Você tem que garantir isso pela sua vida, pelo seu caráter, pela sua índole, que aquilo que você está dizendo é verdade. E as pessoas têm que acreditar nas suas palavras por elas serem a verdade, porque elas refletem o seu comportamento, não pelo seu juramento, não por aquilo que você está comprometendo ali. Jesus estava querendo dizer para as pessoas que havia ali um costume naquela época, que se a pessoa jurasse, se a pessoa dissesse um juramento, ela estava dizendo a verdade, não pelas suas palavras, mas pelo juramento que ela estava fazendo. Ou seja, a pessoa era considerada justa simplesmente por cumprir os seus juramentos. Então, se uma pessoa, por exemplo, emprestasse dinheiro de alguma pessoa naquela época, algum cidadão, algum homem ali, chegasse até você e te pedisse um dinheiro emprestado. Então você, como garantia, você tinha as palavras que ele iria te pagar. Então aquela pessoa, por exemplo, dizia assim: eu juro para você que eu vou pagar, eu juro por Deus que eu vou pagar, eu juro por Jerusalém, eu juro pelo templo. Então a pessoa tinha aquilo como garantia. E a pessoa que praticava esse juramento, ela se sentia na obrigação de cumprir com o seu juramento, não pelo fato das suas palavras não terem peso, mas por causa do juramento. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O juramento, ele não pode ter este peso em nossas palavras. As nossas palavras sempre têm que ser a verdade. É claro, precisamos ser moderados, precisamos ser sábios e ter discernimento naquilo que nós falamos, porque a própria palavra de Deus diz que nós daremos conta das nossas palavras, tudo aquilo que falamos, nós também daremos contas ao Senhor. Então precisamos ser sábios e ter discernimento. Eu não posso dizer que eu vou cumprir algo se eu sei que está fora do meu alcance, se eu sei que não depende somente das minhas forças, não depende somente da minha ação, dependo de outras circunstâncias. Então eu preciso ser sincero e honesto com as minhas palavras e dizer: eu posso fazer isso, mas é necessário que você saiba que existem certas condições que não dependem de mim. Então, no que depender de mim, eu irei cumprir aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei, sem a necessidade de fazer um juramento. Então, muitas pessoas caem nesse engano e acham que pelo fato de jurarem tem algum peso. E é isso que Jesus está dizendo. Quem somos nós para comprometer algo?
né, diante das nossas palavras. Jesus estava dizendo, olha, vocês comprometem, né, aqui no versículo de número 34, ele diz assim, eu porém lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, versículo 35, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. E no versículo 36 ele diz, não jure nem pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Ou seja, nós não podemos comprometer as coisas, né, porque nós não temos poder sobre elas. É isso que Jesus estava dizendo aqui, nós não temos poder sobre nada. Não temos poder sobre a nossa vida, não temos poder sobre os céus, sobre a terra, sobre nada. E nós não precisamos comprometer essas coisas, né, incluir essas coisas em nossas afirmações, em nossas palavras, para conseguir méritos, para que as pessoas realmente acreditem em nós. As nossas palavras, como diz Jesus aqui no versículo 37, tem que ser sim, sim e não, não. Ou seja, tem que ser a verdade, tem que ser a sinceridade. Se concordamos, sim, se não concordamos, não. Por que Jesus diz o que passar disso vem do maligno? Porque o que passar desta afirmação, ela é mentira. E a mentira vem do diabo. Ele é o pai da mentira. No mundo em que nós vivemos, cercados por fake news, né, em todo o tempo, notícias falsas em todo o tempo, né? As redes sociais estão cheias de notícias falsas. Então nós não precisamos jurar, nós não precisamos colocar crédito nas nossas palavras, comprometendo outras coisas. A nossa conduta, o nosso caráter diz se estamos dizendo a verdade ou não. Então as nossas palavras, elas não podem ter dupla interpretação. Nós precisamos ser corretos e sinceros. Precisamos ser íntegros em nossas palavras. Infelizmente, muitas pessoas usam o nome de Deus, usam o nome da igreja para que as suas palavras tenham algum valor. E nós precisamos ficar atento, pesar na balança, né, e entender se aquilo que aquela pessoa está dizendo realmente é verdade ou não. Aquela pessoa pode estar equivocada, mas para que ela tenha crédito em suas palavras, ela tem usado o nome de Deus, ela tem usado o nome da igreja, ela tem usado o nome de Cristo, né? Então nós precisamos ficar atentos, né? Aquilo que nós afirmamos ser verdade, ele é verdade. E nós não precisamos acreditar algo para que as pessoas acreditem, né? Nós não iremos voltar atrás com a nossa palavra. Quando dissermos sim, é sim. E quando dissermos não, é não. Porque em nós habita o Espírito da verdade. Se somos cristãos e somos seguidores de Cristo, em nós habita a plena verdade. Então, nós não iremos voltar atrás. Não é porque nós não fizemos um juramento que eu posso quebrar, né, com o poder da minha palavra. Há muito tempo atrás, né, os negócios, né, os acordos eram feitos somente pelo peso da palavra. Havia uma confiança, né, havia ali um depósito, né, de confiança nas palavras das pessoas. Infelizmente isso se perdeu muito por causa do caráter corrompido da nossa geração, né, onde a palavra ela não tem mais poder algum, né, aonde é necessário que a pessoa sim acrescente alguma coisa a mais para que venhamos acreditar nelas. Mas o verdadeiro cristão, ele não precisa disso. Se ele disse que ele irá cumprir, ele tem que cumprir, porque a sua palavra é a verdade e a sua palavra é o seu testemunho. Por isso, precisamos vigiar as nossas vidas, precisamos refletir dentro do nosso coração se nós estamos comprometidos com a verdade ou se as nossas palavras estão baseadas em mentiras e falsas expectativas na vida das pessoas. Precisamos entender isso.
A nossa palavra tem que transmitir a verdade. Que dentro de nós, do nosso coração, possa sair apenas o sim, sim e o não, não, conforme a palavra do Senhor. Precisamos vigiar as nossas vidas, né? Precisamos sondar o nosso coração, porque podemos estar pecando, né? E colocando uma falsa confiança em nossa palavra, usando o nome de Deus e usando o nome da igreja como pretexto para a nossa falsidade. Nós precisamos dizer a verdade. Da igreja e dos servos de Cristo, nós precisamos proclamar a verdade, apenas a verdade. Que o Senhor nos ajude a continuarmos firmes no caminho do Senhor, que Ele nos oriente, nos dê sabedoria para que possamos dizer a verdade e que em nossa palavra não venha encontrar duplo sentido, e que nossas palavras não venham trazer desordem, não venham trazer mentira, mas que as nossas palavras venham trazer libertação e venham trazer a verdade para a vida das pessoas. Que possamos conquistar a confiança, que possamos depositar a confiança na palavra, porque ela é a verdade. Que o Senhor nos ajude. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Que as palavras dos meus